Bom pessoal, a gente vai fazer uma questão agora de geometria plana que caiu na prova do IME. Então é uma das questões mais difíceis que já apareceram na prova do IME no que diz respeito ao assunto de geometria plana, tá? Lembrando que o enunciado da questão está na descrição do vídeo. Tem um link na descrição do vídeo para você acessar o enunciado completo. Eu vou dizer para vocês aqui do que se trata. Então ele diz inicialmente que existe um paralelogramo ABCD, onde o maior lado AB vale x e a diagonal AC divide os ângulos em 30 e 15. A partir daí são construídas as diagonais do paralelogramo e cada vértice é projetado de maneira perpendicular às diagonais e cada ponto dessa projeção, quando a gente ligar, vai dar um novo quadrilátero. E aí ele pergunta qual é o perímetro do quadrilátero em função de x. Então assim, essa questão eu comecei a fazer aqui o desenho, não está completo o desenho. O quadrilátero que vem a seguir, ele ainda não foi desenhado, vou desenhar num outro momento, mostrar para vocês. Mas inicialmente, para a gente poder descobrir coisas do paralelogramo, seria interessante a gente conseguir descobrir alguns ângulos dele, porque eu só tenho essas duas informações, 30 e 15. Eu não sei quais são os ângulos entre as diagonais, nem esses outros ângulos aqui. Então, primeiro, para poder a gente ter uma pista de como vai ser esse novo quadrilátero que a gente vai descobrir, eu vou tentar descobrir logo alguns ângulos aqui do paralelogramo, tá bom? Então, primeiramente, eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa, tentar descobrir alguma coisa sobre ele. Bom, o lado AD a gente não tem. Eu tenho que esse lado é x, mas eu tenho umas informações legais aqui, que são um ângulo de 30, outro de 15. Eu vou aplicar uma lei dos senos, sem muito problema, para encontrar esse lado BC, que é igual ao AD, tá bom? Então vamos começar com, deixa eu pegar o giz aqui, com a lei dos senos. Vamos usar no triângulo ABC, vou fazer aqui em cima. Então no triângulo ABC, vou usar a lei dos senos, vai ficar x está para o seno de 30, assim como BC, que é a mesma coisa que AD, está para o seno de 15. A gente ganha isso aí e já aproveita. Completando a lei dos senos, eu posso usar ainda esse outro ângulo aqui, que é 15, 30, aqui vai ser 135. Terceiro lado, AC, está para o seno de 135. Então beleza, foi uma lei dos senos relativamente simples, dá pra gente encontrar sem muita dificuldade aqui. Primeiramente BC, o seno de 30 é meio, quando eu passar aqui isolando o BC, né, passar o seno de 15 multiplicando e o seno de 30 que é meio, o 2 vai multiplicar o x, vai ficar 2x seno de 15. O seno de 15 a gente pode aplicar a relação trigonométrica da soma do seno da diferença, mas eu vou deixar inicialmente indicado para não ficar uma conta muito carregada, então ficaria horrível trabalhar com raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4 no meio da conta. Então vou deixar aqui que esse lado vale 2x seno de 15. E o lado AC isolando aqui o AC comparando com x, seno de 135 é igual ao seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, né? Então vai ficar raiz de 2 vezes x. Então beleza, encontrei o lado BC, encontrei o lado AC, mas eu ainda não sei quanto vale o ângulo alfa. Então seria ótimo se eu tivesse alguma informação sobre o lado BD para aplicar uma lei dos senos aqui no triângulo BCD. Fazia BD sobre seno de 45 e BC sobre seno de alfa. E aí eu iria descobrir o seno de alfa. Mas eu não tenho BD, então vou trabalhar. O AC eu descobri, raiz de 2x. O BD eu não tenho, mas vou trabalhar em cima disso para poder calcular. Qual vai ser a estratégia agora? Eu vou aplicar uma lei dos cossenos no triângulo DBC. Vou botar aqui triângulo DBC ou BCD, tanto faz. Vou aplicar uma lei dos cossenos em função, isolando o BD. Depois eu aplico uma outra lei dos cossenos em ABC, isolando o AC. E aí, como os ângulos opostos
são suplementares, na hora de somar as equações eu vou cancelar e vou encontrar esse valor. Vou escrever para ficar mais claro. Então no triângulo BCD, vai ficar BD ao quadrado igual a x ao quadrado mais BC quadrado menos 2 vezes x vezes BC vezes o cosseno do ângulo, que é 45, vezes raiz de 2 sobre 2. Então eu tenho essa informação aqui. O outro triângulo que eu vou pegar é o triângulo ABC, que vai ficar pra gente com a lei dos cossenos também. A AC quadrado igual a x ao quadrado mais BC quadrado menos 2 vezes x vezes BC vezes o cosseno do ângulo, só que o cosseno de 135 é menos o cosseno de 45, que é menos raiz de 2 sobre 2. Então que eu tinha falado que a gente pode somar as duas equações. Então quando eu somar as duas equações eu vou ter esse cancelamento aqui. Vou ficar com BD ao quadrado, que eu tenho BD, olha aqui. Vai ficar 4, não, desculpa, BD isolado, BD quadrado, mais AC quadrado, que é 2x ao quadrado, igual a 2x ao quadrado, mais 2 vezes BC ao quadrado, só que BC a gente tem, 2 vezes BC quadrado vai dar 8x ao quadrado, seno ao quadrado de 15, tá bom? Então assim, eu estou fazendo alguns passos até um pouco rápido, então é importante que nesse vídeo você vá pausando e calculando cada coisa separadamente, porque a questão é muito grande, eu ainda estou, digamos assim, num terço da questão, não falta muita coisa. Então cada cálculo que eu fizer aqui, vai pausando e conferindo conta por conta, porque vai ficar bem melhor para a compreensão. Cancelo aqui, e eu vou achar que BD, tirando raiz quadrada, é 2 raiz de 2 seno de 15. Que é o que eu estava querendo encontrar. O BD, lembrando da estratégia, né? Se a gente ainda lembra dela. A intenção era encontrar os ângulos desse paralelogramo para poder fazer a nova construção. Tudo isso que eu estou fazendo aqui é tentar descobrir que ângulo é alfa. Que minha estratégia era encontrar ao lado BD, já que eu tenho BC, para aplicar a lei dos senos e com isso encontrar o seno de alfa. Aí eu consegui, ó, o BC eu já achei, 2x seno de 15, e o BD eu consegui achar agora, 2 raiz de 2 seno de 15. Aí eu vou aplicar uma lei dos senos no triângulo BCD para poder achar o seno de alfa, tá bom? Então, como aqui o espaço não está muito grande, eu vou fazer um pedacinho aqui bem pequenininho, mas vou chamar de terceira etapa. Então, a primeira etapa foi essa, a primeira lei dos senos para a gente encontrar alguns objetos aqui do paralelogramo. Depois eu apliquei duas leis dos cossenos, somei, achei outro lado, e para finalizar eu vou aplicar uma lei dos senos no triângulo BCD. Então vai ficar assim, BD sobre seno de 45, assim como BC está para o seno de alfa. Então eu vou fazer uma passagem um pouco rápida, mas vou explicar bem direitinho. BD vale 2 raiz de 2 seno de 15. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Eu já corto raiz de 2 com raiz de 2. O BC, olha aqui, 2x seno de 15. Já vou cancelar o seno de 15. Vou cancelar o seno de 15 com o seno de 15 do outro lado. Vai sobrar seno de alfa igual a 1/2. Como o ângulo aqui, alfa, é um ângulo agudo, só pode ser 30 graus. Então, seno igual a 1/2 poderia ser 30 ou 150, mas não poderia ser de 150, já que já tem 45 aqui, seria impossível um triângulo com mais de 180 graus como soma, né? Então, o ângulo alfa é 30. Finalmente conseguimos descobrir uma coisinha a mais desse paralelogramo. E aqui é 30 graus,
esse outro aqui vai ser 105. E aí esse outro aqui vai ser 30 também. Então já temos aí alguma coisa a mais dessa figura. E aí com essas informações eu vou construir agora um novo quadrilátero projetando cada vértice nas retas suportes das diagonais para a gente estudar o que é que vai acontecer com esse novo quadrilátero, tá bom? Então eu vou passar agora para um outro quadro, tá? Agora, onde o desenho já está pronto, né? Um pouco mais complicado o desenho, mas baseado nisso aqui do ângulo, a gente vai agora para essa figura. Vamos só ajeitar a câmera direitinho para que vocês possam ver como vai estar a figura, como é que vai ficar o novo quadrilátero, tá bom? Então, voltando só para recapitular, o quadrilátero original que eu tinha feito no quadro anterior de giz, ele era o A, B, C, D. Aí agora vamos para essa bagunça toda aqui. Então, cada reta suporte da diagonal, que são essas retas verdes aqui que eu construí, cada reta dessa, eu prolonguei um pouquinho porque eu vou precisar projetar os vértices do paralelogramo sobre essas retas suportes das diagonais. Então vamos lá, começar a brincadeira. O A vai ser projetado sobre a reta verde, forma 90 graus. O B vai ser projetado sobre a reta verde, forma 90 graus. O C vai ser projetado sobre essa reta verde, formando 90 graus, e o D projetado sobre a outra reta verde, forma 90 graus. E aí eu tenho esses 4 pontos que são os pés das perpendiculares quando são baixadas a partir dos vértices do paralelogramo. Então eu marquei um ponto aqui, A', B', C' e D' e deu esse quadrilátero preto aqui, tá bom? Então muito importante, quando você está vendo essa resolução, o desenho está bonito, está tudo organizado. Mas é importante você tentar fazer o desenho sozinho, porque esse problema é uma construção do aprendizado, né? Então, primeiro você tenta fazer o desenho sozinho, para depois visualizar bem como é que eu fiz. Bom, o desenho, esse quadrilátero preto, né, parece que é um paralelogramo, né? Até pela figura. A gente não pode afirmar só no olho, assim, a gente precisa provar, mas assim, tem uma cara enorme de paralelogramo, né? Até pela estrutura da figura, parece que é um paralelogramo. E a questão pede o perímetro desse quadrilátero. Então, se eu quero o perímetro desse quadrilátero, eu tenho que descobrir quais são os lados, ou ainda se existe alguma relação com o paralelogramo original. Então é isso que eu vou tentar descobrir. Então, o que é que a gente suspeita? Né? Que esse paralelogramo, que esse quadrilátero aqui é um paralelogramo e que ele deve ter alguma relação com o paralelogramo original, mas tudo isso é uma suspeita, é uma conjectura. Eu acho que isso está acontecendo, a gente precisa provar. Então vamos tentar descobrir algumas coisinhas aí. Como eu disse, a gente trabalhou aqui no quadro anterior para descobrir os ângulos e por isso eu vou colocar esses ângulos aqui. Então eu consegui descobrir aqui que esse ângulo aqui era 30 graus. Consequentemente aqui 30, eu vou chamar esse ponto aqui, eu não tenho, coloquei, vou botar um ponto, tanta letra aqui, né? Vamos botar um ponto F. O triângulo DCF, 30, 15, dá 45, aqui é 135, consequentemente eu tenho um 45 aqui. Então vamos lá fazer algumas observações, né? Primeira coisa, 45, aqui é 90, aqui também vai ser 45. Lembrando que esse ângulo aqui era 105, a gente achou, né, agora há pouco que era 105. Então esse outro pequenininho aqui vai ficar sendo 60 graus. Bom, se aqui é 60 graus, para fazer a meia volta, esse outro pequenininho, nota que para fazer meia volta aqui, já tem 105, falta 75. 75 com esse 90 daqui, para fechar o 180, aqui fica 15.
Então, algumas coisinhas já estão se encaixando de uma maneira legal aí. Já apareceu alguma coisa interessante. Bom, apareceu que aqui é 15, aqui é 75, esse outro ângulo aqui a gente tem, lembrando que tudo aqui era 135, aqui vai ser 30. Então algumas coisas já começaram a aparecer, né? Dá para colocar mais coisas aqui, mais informações. Eu tenho aqui que é 45. Então por enquanto estou tentando encontrar informações sobre os ângulos, tá? Então é o seguinte, em relação ao ângulo, vamos prestar atenção num quadrilátero. Eu vou botar ele aqui. Observa bem esse quadrilátero. Essa parte aqui parece meio difícil, mas depois que a gente coloca fica mais tranquilo. O quadrilátero é C, B', B, C'. C, B', B, C'. C, B', B, C'. É um quadrilátero inscritível, chama quadrilátero cíclico ou inscritível, porque os ângulos opostos são suplementares. E aí, como esse quadrilátero ele é cíclico, ele pode ser colocado dentro de uma circunferência, e aí o ângulo D'CB é um quadrilátero inscritível. Ajeitar aqui. Inscritível. Portanto, o ângulo, esse ângulo de 30, B'CB, é igual ao ângulo B'C'B. Porque os dois enxergam o mesmo arco, já que esse quadrilátero é inscritível, aqui ó, esse enxerga o arco B'B e esse outro enxerga B'D. Então ganhei um presentinho aqui, que esse ângulo aqui, que é um pedaço, esse verdinho que eu estou puxando aqui, é um pedaço do ângulo do quadrilátero que eu estou querendo descobrir, que eu suspeito que é um paralelogramo, é 30 graus. Né? Seria maravilhoso se eu soubesse que esse outro aqui era 15, porque aí já ficaria semelhante ao paralelogramo original. Mas vamos ver se funciona também. Bom, tem muita coisa aí, né? Muito ângulo, muito traçado, mas existe um outro quadrilátero inscritível aqui na figura, que na verdade existem vários, mas tem muita simetria. Existe um outro quadrilátero que eu vou chamar a atenção aqui, que eu quero destacar para vocês. Deixa eu visualizar bem ele aqui. É esse aqui, ó. D', isso, D', peraí, me perdi. Esse quadrilátero, C, D', C', exatamente. C, D', C'. É inscritível. Vou mostrar por quê. De novo, C, D', C'. Nesse caso eu vou usar o conceito inverso, né? A propriedade de um quadrilátero inscritível tem assim, um quadrilátero é inscritível, você traça as diagonais e os ângulos enxergam o mesmo arco. Se você tem um quadrilátero onde as diagonais traçadas e os ângulos enxergam o mesmo arco, é porque ele é inscritível. É aquela propriedade do si, somente si, né? Uma relação de uma bijetividade, uma bijeção. Bom, então é o seguinte, o ângulo que eu estou me referindo aqui é esse ângulo de 45 graus, que seria esse ângulo aqui, 45, que é D', C'. O ângulo D', C', é 45 graus. Aí D', C', 45, o ângulo que é enxergado, o arco que enxerga é esse aqui, ó. D', C'. Esse outro ângulo que eu estou pintando de preto aqui, ó, 90, 45, aqui é 45. Esse ângulo de 45, ó, enxerga o mesmo arco, D', C',
Então é o ângulo C', D'. C', D'. Também é 45. Os dois enxergam o mesmo arco aqui. C', D'. Portanto, o quadrilátero C, D', D, C, D, D', C' é inscritível. Ou seja, esse ângulo que eu estou pintando agora, eu vou destacar ele de vermelho, pequenininho. Ele enxerga o arco aqui D', é o mesmo que o ângulo 15 que enxerga o arco D' também. Então aqui é 15 graus. Ok? Ele é inscritível, vou botar aqui, pois isso acontece. Aí, porque ele é inscritível, eu posso concluir que o ângulo, vamos escrever de novo aqui, DC', D', DC', D' é 15 graus e também é igual ao ângulo DC', DC', 15 graus, todos dois. Bom, então vamos lá, né? No quadrilátero em questão, a linha B', C', D', esse ângulo aqui é 45 graus, que é igual ao ângulo do quadrilátero original, do paralelogramo. Mas não só isso, além de ser 45, quando eu tracei a diagonal do preto, dividiu em 30 e 15, ou seja, é a mesma propriedade do quadrilátero original. Se eu fizer esse raciocínio dos quadriláteros inscritíveis aqui para cima, eu vou encontrar os mesmos ângulos aqui. A mesma explicação para esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. Portanto, o que é que a gente pode concluir com essa análise aqui incrível dos quadriláteros inscritíveis, que é uma temática que aparece em tudo que é questão de geometria de alto nível, assim, né? É uma coisa impressionante como os quadriláteros inscritíveis aparecem em questões de maneira quase mágica. Mas enfim, então esse ângulo aqui vai ser igual ao original, a diagonal intercepta da mesma forma que o outro, e aí fica 30 e 15, a mesma coisa aqui em cima, 30 e 15, e a mesma divisão do outro lado. Portanto, o quadrilátero A', B', C', D' é semelhante ao ABCD. Portanto, esse cara aqui, a gente conseguiu provar que é um paralelogramo. Beleza? Os ângulos são todos iguais, as diagonais dividem da mesma forma, então vai ser semelhante, vai ser um paralelogramo também. E aí, como ele quer saber o perímetro, o que é que acontece? O perímetro de uma figura, ela segue a mesma razão de proporcionalidade do lado, já que as figuras são semelhantes. Ou seja, o perímetro desse paralelogramo vai ser a constante de proporcionalidade vezes o perímetro do paralelogramo original. Só que o perímetro do paralelogramo original é beleza, que a gente já tem, porque eu tenho os dois lados do paralelogramo, né? Então eu acabo tendo o perímetro também. Vamos só descobrir agora, né, mais uma vez, ok, conseguimos provar através dos quadriláteros inscritíveis que essa figura aqui é um paralelogramo também. Agora a gente vai descobrir qual é a razão de semelhança, tá bom? A razão de semelhança ela pode ser calculada como a razão entre dois lados homólogos. São lados que estão opostos aos mesmos ângulos. Por exemplo, esse lado aqui, B', C' é o lado homólogo do lado BC, que a gente vai tentar descobrir a relação entre eles. Então, nesse caso aí não tem, acho que a pior parte já passou, né? A parte mais difícil já foi embora, agora é mais fácil. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é aplicar uma pequena lei dos senos aqui para facilitar um pouco a nossa vida. Então, vou usar o triângulo B', C', B, triângulo B, C', B, vai ficar assim, o lado B', C', aqui, B', C', está para o ângulo de 135, né, seno de 135, assim como o lado B' está para o seno de 30. Então aqui B' está para o seno de 30. E agora o triângulo, fazendo o triângulo B', C'.
C, C'. Não, cadê? B', B, C. B', B, C. Só confirmar aqui. B', B, C. Exatamente, porque eu vou usar esse lado B' comum para poder igualar. Então vai ficar assim a lei dos senos. B', BC. Vai ficar ao lado BC. BC aqui. Está para esse ângulo. Aqui, na verdade, eu tenho uma notícia até melhor, né? É mais fácil ainda. O triângulo é retângulo. Peraí. Vamos usar um conceito mais simples ainda, né? Nesse triângulo aqui, B', BC, é o triângulo 30, 60, 90. Né? Então é mais fácil ainda. Eu quero descobrir a relação entre esses dois. Portanto, o segmento B' é metade da hipotenusa. É mais fácil. É o triângulo. Olha aí. Não precisei usar a lei dos senos. Eu vou usar simplesmente o fato de que B' é a metade de BC. B' é BC sobre 2. Eu vou substituir aqui. B', C' igual BC sobre 2, seno de 30 é meio, raiz de 2 sobre 2. Então vai ficar que B', C' sobre BC é igual a raiz de 2 sobre 2. Só que isso aqui é a constante de semelhança, porque é a razão entre dois lados homólogos do paralelogramo. Portanto, o que eu descobri foi que a razão entre os lados homólogos é igual a raiz de 2 sobre 2. Só que, quando você tem duas figuras semelhantes, a razão entre os lados é a razão entre os perímetros. Portanto, o perímetro do A', B', C', D' sobre o perímetro de A, B, C, D também é raiz de 2 sobre 2. Tá bom? Só que o perímetro de ABCD eu conheço, que é só somar os lados. E a gente calculou agora há pouco. Eu vou apagar essa parte aqui para a gente finalizar a conta. Então, uma maneira de treinar bem essa questão é tentar fazer sozinho. Depois de assistir ao vídeo, você pode tentar fazer novamente sem olhar para ver se realmente entendeu. Eu sei que é difícil, mas vê uma vez, vê duas, entende cada passagem, pausa o vídeo, volta, mas tenta estudar bastante essa questão. Vamos finalizar. Então, o perímetro de A', B', C', D' vai ser raiz de 2 sobre 2 vezes o perímetro do nosso paralelogramo original, que vai ser, vamos calcular assim, como vai ficar? Vai ser 2 vezes a soma desses dois lados. Um lado era x e o outro lado que a gente calculou anteriormente, deixa eu ver aqui quanto foi, 2x raiz de 15. 2x, desculpa, seno de 15. Ok. Então vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar aqui, vai ficar a raiz de 2 que multiplica. Bota x mais 2x seno de 15, usando a trigonometria, raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Vamos colocar esse x para fora, fica raiz de 2x, 1, mais, simplifica aqui, raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 2. Então vai ficar nossa continha aqui, né? Como é que tá ficando? Raiz de 2x, 2 mais raiz de 6 menos raiz de 2. Tudo sobre 2. Posso passar esse raiz de 2 multiplicando para dentro. Vai ficar, vou afastar aqui, x vezes 2 raiz de 2 mais 2 raiz de 3 menos 2, tudo sobre 2. E aí o perímetro de A', B', C', D' é x que multiplica, simplificando aqui, raiz de 2 mais raiz de 3 menos 1. Terminamos. Então vamos lá, né? É uma questão de geometria plana, geralmente são questões bastante temidas.
Então eu tentei fazer aí de uma maneira bem passo a passo, montando uma estratégia, o que é que eu queria no início, o que é que eu estava tentando descobrir. A parte mais difícil, eu acho que é a parte da visualização, né? Porque a parte dos cálculos, eu usei basicamente lei dos senos, lei dos cossenos, né? E o triângulo 30, 60, 90 e a ideia de um quadrilátero inscritível. Então, assim, em relação ao cálculo, não é uma questão difícil. Mas em relação à visualização, é uma questão muito difícil, pelo menos na minha opinião. Essa questão está, para mim, entre as mais difíceis de geometria plana que já caíram na prova do IME. E aí espero que vocês tenham entendido bem. E se não entenderam bem, podem ver novamente. Tenta fazer sozinho, porque eu acho que isso aqui vai levantar bastante o nível de geometria de vocês, tá bom? Valeu, até a próxima.